Olá professor, meu nome é Anderson Almeida Rodrigues. Eu estou fazendo a apresentação de grau B da disciplina de Programação Visual 1, onde o tema era livre e a gente tinha que aplicar os conhecimentos que a gente desenvolveu durante esse semestre. Então eu decidi fazer um conversor de temperatura, onde o usuário digita em Celsius os graus, ele converte para Fahrenheit ou Kelvin. Então, para falar um pouquinho sobre o código, aqui a gente tem as labels, que é a de temperatura e a de resultado. A gente tem o campo de texto, onde o usuário vai digitar a temperatura que ele quer converter. E aqui a gente tem os botões de Fahrenheit, Kelvin, o botão de limpar, o de fechar e os das diferentes tipos de janelas, dependendo do sistema operacional que a gente viu durante essa disciplina. Eu decidi usar uma grid bag constraint, da Constraint Layouts, que ela tem um layout um pouco mais flexível, então é melhor para se trabalhar, vamos dizer assim. E aqui a gente tem as panels que eu usei nessa grid, que é de valores, que é onde fica o valor dos Celsius ali no caso, a dos botões que fica embaixo, a do resultado, que fica bem embaixo, e a panel de temperatura, que é a que abrange todas elas, né, que vai ficar por fora. Então aqui a gente começa instanciando algumas questões, que no caso é o título do trabalho, que aparece bem em cima da caixinha do painel, a localização que ela inicia, o tamanho dela e que ela não pode ser redimensionada. Eu decidi uma fonte padrão aqui, só para botar em todos os labels e botões. Então aqui eu tenho o botão, tenho o label do Celsius, que começa pela direita, decidi a fonte dela. Aqui tem o text field, que é onde o usuário vai digitar o input do valor do Celsius. A fonte que eu utilizei nele, que é a mesma que eu defini padrão para todos aqui. E aqui a gente tem a propriedade que quando tu deixa o mouse por cima, ele diz o que tem que ser digitado. Então aqui ele diz digite temperatura. Então eu fiz o mesmo padrão para os botões. Então aqui vai ter o nome do botão, a fonte padrão. Quando fica posicionado o mouse por cima, ele apresenta essa mensagem. Aqui é a tecla que pode se apertar como atalho. E adicionei um listener nele para quando eu clicar ele realizar uma ação. Então eu fiz isso para o botão de Kelvin também, o botão de limpar, o botão de fechar e os botões das telas, que seriam a de Windows, Mac, Linux e assim vai. Eu tenho aqui o label de resultado, que eu também iniciei ali na direita, e também defini uma fonte padrão para ele. Aqui são as restrições da grid bag constraint, que eu defini as restrições aqui. E aqui eu começo a adicionar os componentes nos seus respectivos painels, né? Então primeiro o painel de valores, onde eu boto o label da temperatura e o text da temperatura que o usuário vai colocar ali. Depois o painel dos botões, depois o painel que vai resultado e o painel final que vai armazenar todos esses. Então tem o painel dos valores, o painel dos botões e o painel dos resultados aqui. Então eu adiciono tudo nesse painel de temperatura, que é o principal que fica por fora. Aqui é para setar as restrições. E aqui a gente começa os eventos. Então o evento de clique, por exemplo, do Fahrenheit, ele faz o cálculo aqui. E por fora desse cálculo a gente tem um try catch para validar se o dado está sendo inserido corretamente. Então ele vai dar um integer nesse parseInt. Daí aqui, caso dê erro, ele diz que o valor digitado está incorreto. Então ele limpa e ele seta como foco esse campo novamente. Eu fiz isso também para o botão de Kelvin. Daí aqui tem o botão de limpar, o botão de fechar, que ele tem um object opções aqui para sim ou não. Daí ele tem um int para retorno, que ele pede se o usuário tem certeza que deseja fechar o software. Caso seja assim, ele dá um system exit. Se não, ele continua o processo normal. Então aqui eu tenho
das janelas, que seria do que a gente trabalhou durante as aulas ali para trocar os estilos das telas. Também tem o TryCatch aqui também, para caso dê algum erro. E aqui a gente inicia o sistema. Então eu vou rodar só para fazer uma apresentaçãozinha rápida. Aqui eu, por exemplo, vou botar valor 1. Se eu botar Fahrenheit, ele calcula o Fahrenheit. Se eu botar o Celsius, ele vai calcular o Celsius. Caso eu clique em limpar, ele limpa. Daí aqui ele troca as janelas, a metal, que é a padrão do Windows, Linux e Mac. E caso eu dê um fechar, ele apresenta aqui a mensagenzinha bonitinha. Se eu der um não, ele continua. Se eu der um sim, só arrastar pra cá, ele fecha. Então é mais ou menos isso o trabalho.